A oportunidade que vocês generosamente estão me dando de estar aqui na casa fazendo essa exposição. Vai aparecer a careca. Mas primeira vez também é a minha primeira vez aqui na casa. Né? E a gente fica feliz de ver, né, a casa crescer, florescer. Né? Onde tiver mais de 2 pessoas falando em meu nome, aí estarei. Já nos dizia Jesus, né? E é uma realidade. Eu vim hoje falar com vocês um estudo singelo sobre a fraternidade. A fraternidade, a gente fala muito em caridade, em evolução, né? Mas tudo isso passa primeiramente pela fraternidade. Nenhum de nós pode se dizer caridoso se não for, antes de tudo, fraterno. E a gente lembra que alguém indagou a Jesus qual era o maior dos mandamentos. E Jesus falou: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí estão toda a lei e todos os profetas. E a gente pula meio que para o amar ao próximo e esquece do amar a Deus sobre todas as coisas. A gente não compreende muito bem o que seja amar a Deus sobre todas as coisas, porque a gente carece de um conhecimento maior sobre a identidade de Deus, né? Porque Deus, né, é um velho barbudo, com um porrete na mão, amedrontando a todo mundo, né? O que é Deus, né? Aliás, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus, né? Que é Deus? E a resposta: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, como é que a gente pode amar essa entidade, essa força que nos move, se a gente não compreende bem exatamente em que ponto nós nos situamos diante dessa magnitude? Na verdade, amar a Deus começa por amar o conjunto da sua obra. Ora, se nós estamos aqui nesse planeta maravilhoso, apesar de todos os percalços que nós possamos enfrentar, nós devemos amar esse planeta integralmente, amando toda e qualquer manifestação de vida, seja ela humana, seja os animais, seja a fauna, a flora, né? Nós devemos cuidar desse planeta porque ele é uma expressão da obra de Deus, né? Uma expressão da criação. E se nós queremos amar a Deus, nós devemos primeiramente amar a natureza como um contexto, né? Amar a natureza, dela extraindo as coisas que sejam somente necessárias à nossa estada aqui, à nossa evolução enquanto encarnados nesse globo, sem prejuízo, sem desperdício, né? Vivendo em absoluto respeito com todas as formas de vida que aqui se encontram inseridas. Se a gente consegue compreender isso e desenvolve esse sentimento em relação à natureza, consequentemente, a gente estará começando a entender o que significa amar a Deus. E aí a gente pode dar o passo seguinte, que é amar ao próximo como a si mesmo, né? Que é uma coisa assim extremamente complicada. E a gente tem aí um problema em relação ao próximo, né? Que próximo é esse que Jesus falava? Não é o nosso parente, não é o nosso amigo. O próximo é o nosso desafeto também, é todo e qualquer ser encarnado neste planeta, porque, se criados pelo mesmo princípio simples e ignorante, somos irmãos, né? A fraternidade pressupõe a irmandade, né? Ser irmãos, né? Verdadeiramente uns dos outros, né? Então, esse é o passo seguinte do amar ao próximo, essa compreensão, esse dimensionamento em relação a todos os seres que aqui estão. Mesmo aqueles a quem temos algum tipo de entrever, algum tipo de desgaste, aqueles que temos antipatia, aqueles a quem causamos algum mal, ou aqueles que nos causaram algum dano, de toda sorte continuarão eles sendo nossos próximos, porque o princípio evolutivo faz com que nós afinemos as nossas regras de conduta
as nossas regras de convivência e de entendimento. Nós sabemos que a nossa evolução espiritual, ela vai terminar no aperfeiçoamento das relações interpessoais, quando todos nós tivermos essa compreensão e pudermos viver em comunhão de interesses voltados para o bem, para a paz, para o equilíbrio e para a harmonia. Aí verdadeiramente estaremos amando ao próximo como Jesus nos recomendava. Enquanto a gente tiver esse amor circunscrito a pequenas porções familiares, a pequenas porções de amigos, a pequenas porções comunitárias, pequenas porções religiosas, pequenas instituições, confrarias, excluindo os demais, a gente não terá esse sentimento de amar ao próximo, esse sentimento de solidariedade, de fraternidade, que Jesus tanto nos recomendou. Quando nós nos arvoramos detentores do conhecimento em determinados grupos religiosos ou ideológicos, e excluímos aqueles que não professam do nosso entendimento ou não acreditam nas coisas que nós acreditamos, nós estamos deixando de exercer esse amor em sua plenitude. Porque amar ao próximo, ter com ele esse amor que teríamos por nós mesmos, compreende entender todas as circunstâncias que envolvem cada um dos indivíduos, né? Amar ao próximo não é ter com ele uma relação de afeto extremo que nós temos com aqueles que são realmente os mais chegados ou que habitam o nosso coração pelos laços familiares. Amar ao próximo é respeitá-lo, entendê-lo, compreendê-lo, não lhe desejar mal, não ter com ele nenhum tipo de atitude que seja contrária à moral evangélica. Amar ao próximo como o próximo que ele é, como um elemento criado por Deus, como nós fomos destinados a uma situação de progresso. A definição de fraternidade, segundo o nosso dicionário, os nossos vários dicionários, né, diz que é um laço de parentesco entre irmãos, irmandade, união, afeto de irmão para irmão. Essa relação é definida por alguém que pegou o nosso idioma e fez a síntese do significado dessa palavra. Essa palavra ela vem do latino frater, né? Que é fraterno, irmão, amigo, junto ali. E é um dos pilares de um capítulo que tem no livro Obras Póstumas, que fala sobre a liberdade, igualdade e fraternidade, que por sua vez foram os 3 itens em que a Revolução Francesa apoiou, fez os seus alicerces por ocasião daquela revolução propriamente dita, naquela tomada de poder em que aqueles que se sentiam extremamente oprimidos pelo poder governante adotaram como regra liberdade, igualdade, fraternidade, né? Porque na verdade todos nós desejamos isso, desejamos ser libertos, né? Temos igualdade e fraternidade entre todos nós. E esse é o que a gente pensa quando nós estamos subjugados, né? O grande problema é quando a gente muda a mão, né? Quando a gente ascende a um patamar de poder, a nossa consciência, ainda motivada pelas imperfeições que cada um de nós carrega, ela se modifica substancialmente. Um dos ideólogos, um dos nomes mais fortes da Revolução Francesa foi Robespierre, que todos já devem ter ouvido falar. E ele, antes da Revolução Francesa, era uma pessoa que tinha, assim, critérios assim, elevadíssimos acerca da vida, do sentimento de vivência comum. Ele expressava as suas opiniões em palavras, em frases, que carregavam uma energia muito positiva acerca desse modo, né? Por exemplo, ele falava: a mesma autoridade divina que ordena aos reis serem justos, proíbe aos povos serem escravos. Olha que coisa interessante. Nessa época, né, se debatia em relação àqueles que dominavam, né, a França. Então ele fala: a mesma autoridade divina que ordena aos reis serem justos,
proíbe aos povos serem escravos, ou seja, não haveria essa submissão, essa escravidão, essa coisa toda. Mais adiante, numa outra frase dele, diz: se a existência de Deus, se a imortalidade da alma não fossem senão sonhos, ainda assim seriam a mais bela de todas as concepções do espírito humano. Ou seja, ele era alguém que propunha a reencarnação, a imortalidade da alma, como condições básicas, né, de cada um de nós. E falava: a morte não é o sono eterno, a morte é o início da imortalidade. Então, era uma pessoa que tinha sua crença nesses elementos, né? Pode-se dizer que ele, para pensar dessa maneira, para expressar tão bem esse tipo de pensamento, alguém que já estivesse muito preparado, né, com todos esses sentimentos de fraternidade, de amor, de justiça e de caridade em seu interior. E naquela ocasião, né, existiam outros, né, existia um padre chamado Jean Meslier, que também era contrário aos soberanos, né, e pretendia também que o povo fizesse essa modificação em relação ao poder de comando, né? Ele falava uma coisa interessante: o homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Quem dizia isso era o padre, né? Isso a gente fica pensando o sentido, né, de você falar de Deus, falar de Jesus e ter esse tipo de sentimento. Robespierre, quando por consequência da Revolução Francesa, que assumiram o poder, né, e quando tiveram o poder nas mãos, né, todo aquele sentimento de igualdade, liberdade, de fraternidade, meio que foi esquecido, porque o que se promoveu foi uma caça às bruxas, foi uma vingança. Ele mesmo, que dizia coisas tão belas, ele foi um dos responsáveis pela decapitação de Luís XVI, né? Os números são assustadores, né? Em um ano, se tem uma estimativa de 40 mil pessoas terem sido guilhotinadas por alguém que falava que a morte não é o sono eterno, a morte é o início da mortalidade. A mesma autoridade divina que ordena aos reis serem justos, proíbe aos povos serem escravos. Ele e os seus pares, né, revolucionários, se esqueceram completamente desses conceitos, né? E ele promoveu uma caça tão grande, que ele passou a ser temido até por aqueles a quem o havia auxiliado na retomada do poder na França, e culminou que ele acabou sendo vítima do seu próprio veneno, acabou também guilhotinado, porque as atitudes dele se tornaram de tal modo perturbadoras que os próprios companheiros, ao invés de ver nele um líder, um aliado, passaram a vê-lo como alguém perigoso que poderia causar algum tipo de problema, e com isso ele culminou sendo também guilhotinado. Eu estou falando isso para vocês pelo seguinte, porque não basta a gente ouvir sobre fraternidade, sobre caridade, sobre amar ao próximo, se a gente verdadeiramente não trouxer isso para dentro de cada um de nós, né? Se a gente não assimilar isso de uma maneira que faça com que a gente modifique o nosso próprio estado de ânimo. Tem uma outra passagem também que revela uma falta absoluta de senso em relação a esse modo violento que se praticava a religião e os conceitos trazidos por Jesus, né? Existia uma pessoa chamada Irene, que tinha 2 irmãos e 2 irmãs, e ela era uma adepta, evidentemente, do cristianismo, e só que a igreja naquela ocasião tinha um controle muito grande sobre os fiéis ou sobre aqueles que estavam vinculados. A igreja tinha um poder de mando muito grande, né? Até mesmo porque a figura do monarca se confundia com a figura do papa, né? Normalmente os papas eram os monarcas, os imperadores, os dirigentes que atingiam esse posto não porque tivessem
algum sentimento religioso mais aprofundado, algum conhecimento mais humanizado, mas tão somente pela condição de serem monarcas, né? E nessa época o Papa da Igreja era Diocleciano, e a gente já ouviu falar de outras situações, né? Então, ela, a Irene, por ter adotado a leitura de livros que eram proibidos pela Igreja, ela foi martirizada. Mas antes dela ser martirizada, ela viu duas irmãs suas serem degoladas na sua frente, antes dela ter sua vida física extinta ali naquele momento. Apenas então somente por questões de ideia, o crime que ela teria praticado seria a leitura de livros que a Igreja naquela época condenava. Então fico eu me perguntando, onde a fraternidade, onde a caridade, onde a compreensão com as pessoas? Jesus em algum momento nos recomendou que usássemos da violência ou da persuasão até as últimas consequências para que alguém se convencesse sobre o amor? Porque na verdade Jesus falava de amor. Então como é que você vai falar de amor para as pessoas, vai trazer as pessoas para esse sentimento amoroso através da violência, através da intimidação, né? A gente sabe de outros episódios que aconteceram na época da Inquisição, na época das Cruzadas, em que, em nome de Deus, se praticavam as maiores atrocidades. Tudo isso exatamente pela incompreensão da recomendação de Jesus de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse amor foi esquecido. Ele ficou no campo apenas de palavras bonitas que foram ditas e que todo mundo achava maravilhoso, mas que ninguém trouxe para dentro de si. A consequência voltando mais para cá, da Revolução Francesa, isso tem todo um engajamento no plano espiritual, né? Porque São Luís, que era o patrão da França, tinha, organizando a estrutura espiritual aqui do nosso planeta, ele combinou com Ismael, que era o governador do Brasil, né, que os espíritos desencarnados na França, por ocasião da Revolução Francesa, eles viriam para o Brasil, viriam para esse continente e aqui reencarnariam. Ele propôs isso a Ismael em razão de haver arquitetado, vamos dizer assim, combinado essa combinação do plano espiritual com esses espíritos superiores, que Kardec, né, lá trouxesse a mensagem, né, a codificação dos ensinamentos de Jesus. E como se precisava de um local nesse globo em que não existissem espíritos já em processo de vingança, de renovação de obsessões, né? Porque aqui então, naquela ocasião, só existiam índios, né? E os índios não estavam ainda nesse processo de desencarnar de uma maneira obsessiva, aborrecida, raivosa, querendo vingança a qualquer custo. Então esses espíritos vieram para cá porque a psicosfera aqui no Brasil, ela era quase que inocente, vamos dizer assim. Então esses espíritos, ao invés de ficarem lá na França, perseguindo aqueles que os guilhotinaram, perseguindo todos aqueles que lhes causaram algum tipo de dano, algum tipo de agonia muito grande, foram deslocados aqui para o Brasil, para que aqui pudessem reencarnar. Foram 2 milhões de espíritos franceses que vieram reencarnar aqui no Brasil. Isso explica em parte porque muitos de nós não têm o Brasil como a sua pátria verdadeira. Vão embora do Brasil para outros lugares, não têm confiança de fazer seus investimentos, suas aplicações aqui no Brasil e vão aplicar. Porque, na verdade, não se sentem, né, espíritos vinculados aqui ao Brasil. É óbvio que isso é apenas
um sentimento muito pequeno, porque nós sabemos que pelo benefício do esquecimento, um de nós é de se lembrar de que esteve lá na França, foi guilhotinado, ou guilhotinou alguém, e por via de consequência veio parar aqui no Brasil. Então nós sabemos que nós guardamos algumas impressões, algumas questões que nos remetem de maneira ainda que longínqua a esse tipo de sentimento. Então esses espíritos vieram para cá para que pudessem aprender sobre a fraternidade, né? Para que pudessem se tornar fraternos. A razão maior da nossa emancipação moral é exatamente isso, que a gente possa aprender a viver em fraternidade, em comunhão de interesse, né? A gente precisa compreender que esse sentimento de fraternidade, de igualdade, que seremos todos iguais, não significa que seremos iguais em pensamento, iguais em posses de bem, iguais na maneira de falar. Não, absolutamente. Seremos iguais em relação aos sentimentos bons, né? Todos teremos bons sentimentos. Podemos ter diversidade de entendimentos, mas de uma maneira branda, sem nenhum equívoco, né? Tem uma entrevista que Kardec faz, se não me engano, em 1862, com um espírito de Júpiter, um morador de Júpiter, né? E tem duas questões muito interessantes nessa entrevista. Se vocês quiserem até ver, isso tem no site da FEB, lá a entrevista de Kardec com o espírito de Júpiter, né? E uma muito interessante é que Kardec pergunta ao espírito se lá em Júpiter existiria diferenças sociais, né? Ou se todos estariam nivelados. E ele falou que não. Lá existiam diferenças, sim, uns tinham mais, outros tinham menos. Mas aquele que tinha mais, ele ficava feliz em dar para o que tinha menos. Ou seja, não havia problema nenhum em repartir, em auxiliar, porque esse é o princípio, né? O princípio da fraternidade, o princípio da boa convivência. Como os espíritos que estão em Júpiter, a gente sabe, que são os mais evoluídos aqui do nosso sistema solar, são os espíritos que atingiram um grau evolutivo bem acentuado, né? Eles têm uma visão mais própria do que seja viver em sociedade, viver em fraternidade, que é o que nós estamos tentando aprender aqui na Terra. E a segunda pergunta, que eu acho muito interessante dessa entrevista, é o momento que Kardec pergunta para esse espírito como é que nós humanos seríamos se fôssemos colocados lá em Júpiter. E o espírito responde: vocês seriam para nós lá como são para vocês aqui os símios. Ou seja, a nossa inteligência em relação a eles é a mesma distância da nossa para os nossos irmãos macacos, né? Porque, na verdade, não é uma coisa pejorativa, é apenas uma questão de intelectualização, né, de espiritualização, que a gente só vai adquirindo pelo conhecimento e pelas sucessivas reencarnações. Então, voltando aqui ao nosso querido Brasil, a gente percebe que o Brasil, por exemplo, ele tem características próprias. O Brasil não é um país belicoso, né? A gente não vive assim envolvido em guerra, se armando, se entrincheirando, lançando bombas nos outros, né? Eu me lembro que teve a referência que eu tenho do Brasil envolvido em algumas guerras, foi na Guerra do Paraguai, que nós estudamos, né? E que se juntou três para bater no golpe do Paraguai, foi a Tríplice Aliança, foi Brasil, Uruguai e Argentina, contra o Paraguai, acabaram com os homens todos do Paraguai, né? E o Paraguai até hoje tem dificuldades por conta disso. Mas que eu me lembro foi o último fato assim, marcante que a gente estudou, isso aconteceu há muito tempo atrás. A nossa característica não é uma característica de um povo beligerante, né? Nós somos, assim, um povo solidário. Reconhecidamente o Brasil é composto de pessoas que têm a solidariedade, isso é reconhecido internacionalmente. Por quê? Porque nós que já estivemos lá na França, naquele período, e que viemos para cá encarnar para aprender sobre a fraternidade, a gente já tinha um certo grau de conhecimento de como essas coisas se processariam. Por isso que nós fomos, uma vez para cá, para que não nos deixássemos contaminar
pelo exercício da vingança, pela vontade de irmos afora contra todas aquelas mazelas que fizeram com a gente, né? Cáritas, por exemplo, ela que foi a Irene martirizada, era um espírito que já contava um nível de evolução muito grande, mas precisou passar por aquela circunstância, né? Pela exemplificação, por alguma questão dela, porque a gente sabe que nenhum de nós está livre de enfrentar determinadas condições que nos pareçam assustadoras ou cruéis, mas que são necessárias. Nada acontece em nossas vidas sem um propósito. E o propósito é o propósito da espiritualização. Talvez, por se tratar do espírito que era, ela precisasse exemplificar através daquela existência física para que as pessoas pudessem aprender que a brutalidade de nada serviria. Ela foi quem fez aquela prece, a prece de Cáritas, que foi ditada em 25 de dezembro de 1873, que é uma prece belíssima, que eu não me atrevo a fazê-la, porque eu sempre erro. Até já me propus a trazer o texto algum dia e ler para não ter o medo de errar ou de me perder. Mas que nos fala exatamente sobre todas essas condições. Então, nós que estamos aqui buscando esse sentimento, a gente precisa entender que na nossa concepção espírita, considerando que o amor é a síntese de todos os sentimentos, né, a trilogia ela funcionaria ao contrário. Primeiro seria a fraternidade, depois a igualdade e depois a liberdade. Porque se nós nos tornássemos pessoas fraternas de fato, nós respeitaríamos o próximo de uma maneira tal que não teríamos nenhum processo de subjugação da liberdade alheia. Muito pelo contrário, nós estimularíamos a que todos fossem libertos fisicamente, né? Libertos das amarras mentais que a gente tem, libertos das opressões pessoais que nós impomos e que nos impõem, né? Pela massificação de ideias nocivas, né? Nós ainda somos dirigidos em nossas vidas mais do que nós pensamos por nós mesmos aqui na Terra. Nós sabemos que nossos irmãos espirituais nos dirigem, mas nós somos dirigidos ainda porque nós temos uma dificuldade grande de aprender a pensar por modo próprio. Nós nos deixamos seduzir pela propaganda diária que invade as nossas casas através da televisão e que subliminarmente vai nos trazendo ideias e conceitos que não são nossos. E a gente começa, de repente, a acreditar em coisas que nem de longe, no passado, nós seríamos capazes de acreditar. O princípio da evolução, para que nós possamos entender verdadeiramente essa questão da fraternidade, da caridade, de sermos pessoas libertas de nós mesmos, né? Passa pela nossa percepção pessoal, né? Nós temos a mania de colocar as nossas escolhas, as nossas opções nas mãos de Deus, nas mãos dos nossos anjos da guarda, dos nossos irmãos espirituais, a quem a todo momento pedimos ajuda para fatos que são absolutamente nossos, que só nós podemos resolver, né? Nós precisamos compreender, né? Temos que ser mais indagativos acerca das coisas que nos são ditas, né? Que invadem as nossas casas pela televisão, pelo rádio, pelo celular, pelo Facebook, pelo WhatsApp e vai por aí afora. Não que seja proibido ter isso, ver televisão, nada disso. O que nós precisamos ter é um critério seletivo em relação às informações que nós recebemos, né? Eu sempre digo para as pessoas, o fato de eu estar aqui fazendo esse trabalho com vocês não me torna o detentor da verdade. As coisas que eu estou dizendo para vocês, elas merecem ser analisadas. Cada um de vocês tem que procurar compreender o que eu estou dizendo e saber se é verdade, se tem alguma ligação realmente com a doutrina espírita, com o que Jesus falou, ou se eu estou cometendo aqui algum tipo de desvio de ideias, estou impondo as questões que eu penso do meu modo próprio e que não seriam em nada a ninguém. A
a emancipação de cada um de nós passa pela nossa individualização. A nossa individualização era decorrente do nível de estudo, do nível de esforço que a gente possa fazer através da busca do conhecimento pessoal. Quando Kardec, lá em Paris, nos trouxe a codificação, é porque essas coisas foram encadeadas de um modo a que a gente pudesse ter acesso a essas informações quando a gente já dispunha de um nível intelectual que nos permitisse compreender o teor dessa obra tão bonita, tão grandiosa. E, passado algum tempo, a gente não fez assim um uso tão acentuado, né? Porque se diz que o Brasil, né, é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Né? Mas se a gente analisar do ponto de vista estatístico, né, os espíritas ainda são um número assim reduzido. E se a gente pegar a quantidade de espíritas e fizer uma estatística acerca daqueles que buscam efetivamente compreender o que seja a doutrina espírita, esse número ele se reduz mais ainda, né? Porque a gente, na escolha da nossa atividade religiosa ou comportamental, a gente meio que vai no banho-maria, né? Quando se faz alguma pesquisa acerca de qual religião você é, o que você pratica, a pessoa, às vezes, não quer dizer que não pratica nenhuma, se confessa católico, evangélico, mas não bota o pé na igreja, né? Ou só vai quando é convidado para uma festa, para um batizado, para um casamento, etc. E tal. Porque falta exatamente esse entendimento de que somente o conhecimento é capaz de nos fazer evoluir. Né? Nós nos acostumamos, eu mesmo fui católico 23 anos da minha vida, e me acostumei muito a pedir a Deus coisas que Ele não vai fazer, porque são minhas, eu que tenho que fazer. Deus não vai resolver metade dos problemas que a gente coloca nas mãos deles. Porque quando a gente fala em individualidades, a gente fala em pessoas que se movem por sua própria condição. Né? A gente evolui cada um de nós que está aqui, o fato de estarmos aqui na Casa Espírita, não nos vai fazer evoluir juntos ao mesmo tempo, cada um tem um ponto. Né? Pode ser até que aconteça, será uma coincidência, se bem que não há coincidência no mundo espírita. Mas a gente sabe que a probabilidade de todos nós galgarmos o mesmo nível é quase que impossível, porque cada um tem um processo, tem uma coisa para vencer, tem algo para se modificar, algo para aprender. Né? E a gente só vai caminhar se tiver essa compreensão. Quando a gente fala em se espiritualizar, não é que a gente vai se tornar um santo absoluto, não é isso, mas é que a gente possa aprender em relação à vida, como é que ela funciona. Nós estamos aqui na Terra porque o nosso corpo espiritual, o espírito da gente, ele é preso à matéria grosseira, né? Nós sabemos que o corpo físico, ele fica por aqui. Daqui a pouco eu vou embora, vocês vão embora e vai enterrar aqui. Aí dissolve, os elementos são reaproveitados, mas o perispírito da gente, esse vai, porque ele é um envoltório do espírito, né? E no perispírito vão gravadas lá as nossas mazelas, as nossas questões, né? E o nosso perispírito ainda é muito denso, ainda é muito materializado. Por isso que a gente não consegue sair da Terra. Quando a gente ouve que os espíritos evoluídos, eles se deslocam para qualquer lugar, esse Júpiter veio aqui para ser entrevistado por Kardec, para trazer a sua contribuição para Kardec, é porque eles são espíritos completamente desmaterializados. A matéria deles é sutil, lhes permite circular pelo fluido cósmico universal sem nenhum embaraço. Nós não conseguimos, porque nós estamos como que imantados aqui na Terra por conta do nosso perispírito denso, grosseiro ainda. Né? Então, quando a gente fala que nós temos que nos espiritualizar, temos que aprender sobre o amor, sobre a caridade, significa que nós temos que tornar o nosso perispírito mais leve para que a gente possa galgar um patamar acima, possamos, né, nos tornarmos mais libertos dessa questão. A gente está acostumado a lidar com matéria, a falar sobre matéria como uma coisa palpável. Para nós, matéria é só aquilo que a gente pega, que faz barulho, que bate e machuca. Não. Matéria espiritual é matéria. O perispírito
é matéria, o fluido cósmico universal é uma matéria, só que é uma matéria completamente diversa daquilo que nós pensamos. Nós estamos aqui envoltos no fluido cósmico universal que a gente não vê. Então, o fluido que ele é, de tão etéreo que ele é. E para que a gente possa participar dessa via, desse caminho que nos leve a caminhos melhores, nós precisamos nos espiritualizar. Precisamos ficar mais leves, menos apegados. A gente só consegue verdadeiramente evoluir se a gente tiver essa leveza, vamos dizer assim, que nos permita alcançar um estágio maior. Não sei se vocês leram Obreiros da Vida Eterna, lá tem uma passagem muito interessante, o irmão Botuso, vocês vão me lembrar, acho que eu já falei isso lá no Selácio, uma vez, mas eu vou repetir aqui rapidamente. O irmão Botuso, ele é um personagem do livro Obreiros da Vida Eterna, em que ele, trabalhador de uma casa chamada Casa de Passagem, né, Cris? Casa temporária, né? Bem, uma casa que fica aqui na região umbralina. Essa casa é matéria, para vocês terem uma ideia. É matéria, mas é uma matéria diferente da nossa. Essa casa tem uma característica que ela pode ser movida. Por exemplo, se você quiser pegar a casa e botar em outro ponto, se move a casa toda, parede, sala, enfermaria, todo mundo que está dentro, porque é um tipo de matéria que tem essa permissão, que tem essa possibilidade. Eu sei que para muitos principalmente para quem está começando, talvez isso possa parecer uma coisa fantástica e que até é meio assim difícil de acreditar. E eu confesso para vocês, de verdade, que quando eu comecei a frequentar casa espírita e fui ouvindo as coisas, isso é tal, eu estou há pouco tempo na casa espírita, mas lá se vão 25 anos, né? Então, o que acontece? Hoje eu escuto coisas, né? Hoje eu já li, já assisti trabalho, já vi no YouTube coisas que, se naquela ocasião que eu botei o pé na casa espírita nas primeiras vezes, eu ouvisse, eu nunca mais voltava, eu ia ficar assustado. Então, isso que eu estou dizendo para vocês, me perdoem alguém que talvez não tenha ainda ouvido falar ou não conheça, mas é um fato real. A matéria, ela tem esse poder de ser deslocada inteira. É como se pegasse essa sala com todos nós e botasse lá para outro lugar, e sem se desfazer nada. E vejam isso. E irmão Botuso era trabalhador dessa casa. E ela está rindo porque eu adoro contar essa passagem. Ele era trabalhador dessa casa. E aí, André Luiz, né? Esse livro é de André Luiz, ele estava naquele processo de aprendizado no plano espiritual e vai lá visitar essa casa, né? E conhece o irmão Botuso e fica conversando com ele, era uma pessoa aficionada lá no trabalho, uma pessoa ótima do ponto de vista espiritual. E o irmão Botuso relata para ele que quem dirigia a casa era a irmã Zebina. E a irmã Zebina, Zenóbia, desculpe, Zebina é outra pessoa. Zenóbia, irmã Zenóbia, obrigado. Irmã Zenóbia dirigia a casa. E de quando em quando a irmã Zenóbia tirava férias e alguém assumia no lugar dela. E ela ia para um lugar em que ela recebia novas energias, novas instruções, novos conhecimentos. E André Luiz pergunta se ele tirava férias. Aí ele falou que tirava, mas não era lá onde irmã Zenóbia ia. Era um outro lugar. Aí André Luiz pergunta, mas por que você não vai para esse lugar que irmã Zenóbia vai? Aí ele falou, porque eu ainda sou apegado a uma questão da vida material. Eu trabalhei muito, tinha família, não tenho filhos. E construí um patrimônio para que meus filhos não ficassem numa situação difícil quando eu partisse da terra. Só que chegou antes do que eu pensava, eu desencarnei antes e vim para o plano espiritual. Fiquei aqui algum tempo. Quando me foi permitido voltar à terra, fui visitar, cheguei lá, a minha ex-esposa havia se casado com um primo, e esse primo estava dilapidando tudo aquilo que eu construí para deixar para meus filhos. E eu não consigo aproveitar dessa situação. Então vejam, ele, por conta desse pensamento, ele não conseguia ter um nível de leveza, vamos dizer assim, que lhe permitisse ir aonde a irmã Zenóbia ia. Porque ele ainda estava preso a uma questão material. No decorrer do livro, depois ele
ele vence tudo isso, né? E, claro, é o destino de todos nós, é a evolução, quer queiramos ou não. Mas eu digo isso porque a gente fica às vezes presos a questões materiais, a questões de orgulho, a questões que não nos permitem a espiritualização, não nos permitem nos tornarmos pessoas mais leves. E o caminho de tudo isso passa exatamente por esse sentimento de fraternidade que nós devemos ter, né? De respeitar ao próximo, né? Torna a dizer, ser fraterno não significa amar a pessoa até as últimas consequências. Isso você pode guardar para alguém que você tenha assim, uma predileção maior de sentimentos. Mas ser fraterno é compreender as necessidades do outro, né? Entender o quanto você pode ser útil para ele no momento de desequilíbrio, no momento de necessidade. É compreender o outro sem críticas, sem tecer qualquer tipo de cobrança, simplesmente ter um sentimento natural, né? De respeito, né? De amizade, de solicitude. O amor é decorrente disso, né? É claro que as relações fraternas elas ficam mais amorosas com o passar do tempo, porque você vai conseguindo mais e mais interagir. E a partir do momento que você consegue efetivamente esse tipo de fraternidade, aí sim você se encontra em condições de praticar a caridade. Porque a caridade, se não houver fraternidade, ela não é caridade, né? Porque a caridade, ela necessita que você se importe com a dor alheia, que você sinta em você a dor que o outro está sentindo e que necessita ser auxiliada, remediada, ajudada. Fora isso, não significa que qualquer tipo de auxílio que você possa dar, ele não terá êxito. Não é isso. Com certeza terá êxito para a pessoa que é ajudada, mas para você não vai ter o efeito que você espera. A gente tem que colocar fraternidade nas coisas. A gente sabe que é complexo, é difícil, né? O grande inimigo desse sentimento de fraternidade é o orgulho e a vaidade, que a gente sabe que, na verdade, é o inimigo de toda boa ação que a gente possa ter em mente praticar, né? O orgulho, às vezes, nos impede de estreitarmos os laços com alguém, né? Ou então nós somos, por uma questão de vaidade, nós somos seletivos com os nossos relacionamentos, com o tipo de auxílio que a gente possa prestar a alguém, né? O auxílio há de ser indistinto, há de ser a qualquer pessoa que necessite, né? Porque nós devemos verdadeiramente nos enxergarmos como irmãos. Nós somos todos irmãos, quer queiramos ou não. Aquela pessoa que hoje você tem um sentimento ruim, rancor, ódio, mágoa, que já te causou algum dano, você causou algum dano a ela, é um irmão seu, do ponto de vista da nossa criação. E para que a gente possa algum dia estar livre dessas amarras, a gente tem que aprender a, se não amar, a pelo menos viver bem, em paz e harmonia com essa pessoa, né? A gente não é obrigado nesse momento que você tem uma relação com alguém que lhe é profundamente desafeto, a ter por essa pessoa o amor, né, em sua acepção, mas pelo menos não ter por ele um sentimento negativo. A gente lembra quando Jesus disse: se alguém te bate numa face, oferece a outra face é a face da compreensão, é a face da concórdia, é a face do perdão, é a face da solidariedade, né? A gente precisa aprender a ler o que está escrito, o que está inserido na expressão literal dos ensinamentos de Jesus. Porque se a gente ficar só com o sentido literal, a gente acaba cometendo equívocos, né? Se fosse assim, arrancaríamos nossos olhos e mãos cada vez que elas nos atrapalhassem no nosso processo evolutivo. Primeiro passo, entender o que é amar a Deus. Esse é o início do nosso
sentimento de fraternidade. Porque ninguém pode ser uma pessoa absolutamente fraterna se maltrata um animal, se corta uma árvore sem necessidade alguma, se não tem nenhum respeito pelas condições físicas desse planeta ou de qualquer ser vivente. Se nós somos comprometedores do desequilíbrio ambiental, nós não amamos a Deus e, consequentemente, não podemos ser fraternos. Né? A ninguém nesse mundo é proibido trabalhar, ganhar dinheiro, ter lucro. Agora, o que não se permite é o exagero, o excesso de dinheiro em detrimento das condições ambientais, em detrimento das condições pessoais, em detrimento das relações amorosas que nós devemos guardar. Porque o dinheiro nos corrompe, o poder nos leva a caminhos como o de Robespierre, que o crítico exacerbado das relações dos monarcas naquela época, que falava coisas tão bonitas e que quando assumiu o poder, passou todo mundo na guilhotina. Então, faltou a ele, e deve já ter conquistado pelo tempo, essa compreensão do que seja verdadeiramente amar, ser fraterno, ter o sentimento de igualdade e de liberdade. No livro Obras Póstumas, como eu falei, vale a pena a gente ler o cara lá mais para o finalzinho, que fala em liberdade, igualdade, fraternidade. Ali o texto é muito bom, muito interessante, nos conduz a grandes pensamentos, né? Porque é uma tríade que por muito nos auxilia, né? Porque fraternidade, igualdade e liberdade é o destino final de todos nós. Quando formos seres evoluídos, não vamos estar na nuvem, né, gente? Pelo amor de Deus, tocando harpinha numa nuvem fofa, nada disso. Mas quando a gente for evoluído ao ponto de estar na obra de Deus, trabalhando, sendo justo, fraterno, solidário, essa tríade, ela com certeza há de nos impulsionar bastante, há de fazer com que a gente possa verdadeiramente olhar nos olhos uns dos outros, nos enxergarmos como irmãos, né? Com todas as diferenças intelectuais que ainda possamos ter, mas no campo da boa disputa, né? Não no campo da disputa nociva, que nos faz mal, que nos incomoda, que nos destrói, que cria inimizades, malquerenças, malfeitos, assassinatos, ódios, rancores, vai por aí fora. Nós precisamos vivenciar isso, trazer para dentro do nosso interior esse sentimento. A palavra é bonita, liberdade, igualdade, fraternidade. Mas eu sou fraterno, eu sou igual com os meus irmãos, eu dou liberdade para merecer a liberdade que eu tenho, né? São questões que a gente precisa verdadeiramente afinar. E a gente só afina isso pelo conhecimento, pela experienciação. A experienciação a gente tem aqui a cada encarnação. Cada vez que a gente está na Terra, é uma oportunidade a gente estar experimentando essas questões, experimentando tudo aquilo que a gente já aprendeu mais lá para trás, experimentando todas as nossas vivências que nos incomodaram, que nos tornaram felizes, mas que vão nos moldando, vão fazendo com que a nossa personalidade se adeque a essa necessidade evolutiva. E a gente só passa por isso, pelo trabalho, pelo estudo, pela compreensão verdadeira desses ensinamentos evangélicos. Então, meus irmãos, que procuremos todos esse caminho, né? O caminho da fraternidade, da liberdade, da igualdade, mas trazendo verdadeiramente dentro de cada um de nós, através do estudo sistemático, né? A companheira que dirigiu falou que a casa tem estudos, né? Ótimo, maravilhoso, é por aí. Lá na UCEAB a gente também tem grupo de estudos. A gente percebe que esse é o caminho, né? Nós precisamos verdadeiramente compreender qual é o nosso papel na sociedade, qual é o nosso papel aqui na Casa Espírita, o que nós estamos fazendo aqui. Devemos perguntar a cada um de nós mesmos qual o meu objetivo aqui na Casa Espírita. Eu estou aqui me sentindo albergado por Deus pelo fato de estar num local em que se fala em seu nome? Não vai adiantar, porque coitado de Deus se tivesse que fazer por cada um de nós as coisas que nos cabe fazer. Lembremos-nos, nós somos individualidades, né?
O nosso caminho é a espiritualização para que possamos viver em sociedade, mas individualmente, cada um. A afinação desse sentimento individual de cada um é que leva à sociedade perfeita, em que todos se amam, em que todos se respeitam, em que todos caminham para o bem-estar comum. Desculpe aborrecer vocês por muito tempo. Esse era o meu trabalho dessa noite. Se alguém tiver alguma coisa que queira perguntar, e se eu souber responder, eu respondo, tá certo? Se o pessoal de Júpiter tem corpo ainda ou se já estão desmaterializados, sabe? Não, eles são desmaterializados. Em relação ao nosso corpo físico, eles têm uma outra configuração, com certeza. Eu tenho algumas dúvidas, né? Como eu digo a você, que a gente tem que ser curioso com isso. A pergunta é muito oportuna, né? Porque se diz que, pela leitura, as pessoas, por ouvir falar, eu não aprofundei bem isso tudo, não até pretendo fazer, que nós somos iguais, né? A nossa aparência é igual em cada um dos planetas, né? Nós teríamos a mesma aparência, embora a diferença estaria tão somente na questão de estar materializado ou mais desmaterializado. Mas eu pessoalmente, eu não sei, eu tenho, aí eu vou me permitir, dando aquele aspecto de curioso, de alguém que necessita estudar, eu tenho lá minhas dúvidas, porque a gente tem um corpo físico, por exemplo, essa é a nossa aparência, né? O corpo físico adequado às condições desse planeta. Né? Será que lá eles precisam de 5 dedos em cada mão? A gente não viu os ETs aí que aparecem com os dedos nos filmes, não é? Então, eu penso que é uma coisa minha, não sei se estou certo ou errado, estou falando uma heresia aqui, que em cada lugar a gente tem um corpo adequado ao mundo que a gente está. Quanto à nossa forma espiritual, essa sinceramente eu não sei qual é. Eu sei que quando a gente desencarna, a gente guarda a última, né? Até porque, e tem uma figura também que se você encontrar com alguém, você já de outra encarnação, num outro corpo, a pessoa também vai te reconhecer, porque para aquela pessoa você vai parecer com aquele corpo. Isso é doido demais para mim. Mas é real. Entendeu? Então, em relação ao corpo espiritual, eu não sei. Aí pode ser que o corpo espiritual pode ser uma coisa comum. Mas se a gente desencarna e guarda a última encarnação, são questões boas para a gente pensar. Né? Boa para pensar. É pelo seguinte, porque a mãe do André Luiz estava em outras dimensões. Sim. E quando veio com o corpo do... Sim, mas é porque eu falei, você veio, você pode ser reconhecido. Pode ser uma projeção, né? Isso aí, pode ser uma projeção. Né? Mas a gente só vai saber daqui a algum tempo. Né? Daqui a 18 encarnações eu vou saber responder isso. Né? Deixar para depois. Ela queria perguntar alguma coisa? Não, né? Não, então tudo bem. Então, meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês todos. Ninguém reclamou nada, ninguém me jogou um tomate.